Deixa eu aparecer o sinal da gravação. Ô, gente, e vocês também podem ficar à vontade, tá, gente? Eu vou começar a trocar uma ideia aqui com o Fabrício, com a Liliane. Eles vão contar um pouco, que eu acho que é uma das grandes questões para a gente ficar bem por dentro aqui da disciplina, que é justamente a história da importância, né, da área da produção gráfica dentro de uma agência de publicidade. Eu vou deixar o Fabrício falar melhor a respeito da Ofício, contar um pouco da história. A Ofício hoje, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores agências aqui de Divinópolis, atende um número muito grande de clientes e atende em todas as áreas, né? Tanto no meio impresso, quanto no digital, quanto no meio eletrônico. Eu vou deixar eles contarem um pouquinho melhor aí a respeito da história toda aí também, tá? E aí vocês podem ficar à vontade também para fazer perguntas, para a gente entender um pouco como que funciona toda essa questão da produção gráfica aí também. Podemos começar? Fabrício, Liliane, tá tranquilo aí? Vocês querem... Eu não te escuto, Fabrício. Não estou te escutando. Me ouvindo agora? Aí, agora sim. Agora deu. Tá. Agora deu. Você vai gravar? Não. Tá, eu vou deixar o meu sem microfone aqui então, para ver se... Porque o microfone, não sei porque o fone não tinha funcionado, mas a gente vai assim. Beleza. Então. Beleza. Tranquilo. Então Vamos lá, Fabrício, Liliane, de novo, né, agora oficialmente, obrigado pela presença, tá? É um prazer mesmo ter vocês aqui com a gente. E para começar, Fabrício, é a Sara que está passando, hein? Se for, mande saudações também. E aí, Sara, tudo bem, né? Fabrício, conta um pouquinho para o pessoal. E o Fabrício também, gente, eu deixei para ele falar aqui, ele está com 2 vagas super legais lá, para quem está procurando aí estágio, né, Fabrício? E eu vou deixar para ele falar também, tá? Que é uma chance bem bacana. Fabrício, começa... Vê se as carinhas aparecem aí, se a gente fala... Será que se eu falar devagar, as carinhas aparecem? Se você conseguir isso, cara, aí, assim, nossa, você está de parabéns, viu? Porque é só valendo ponto. Eu sei que a turma acaba, né, fazendo outras atividades junto e ouvindo, mas, né, nós estamos aqui, estou à disposição para a gente poder conversar sobre o que for possível, espero que o pessoal goste. E, né, espero que vocês aproveitem também, assim, né, a oportunidade de estar conversando com a gente, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. Ricardo me chamou, né, me chamou para falar sobre produção gráfica para vocês, a gente já teve aí na Pitágoras um ano anterior, presencialmente, e presencialmente foi muito legal, que a gente levou uma caixa mesmo, assim, cheia de material, cheia de coisa para a gente poder conversar, trocou uma ideia, tirou dúvida, e a intenção hoje é tentar fazer com que isso seja possível online também. Quando o Ricardo me chamou, Fabrício, vamos falar sobre produção gráfica? Eu disse, vamos, mas eu quero chamar a Lili. A Lili está aqui do lado com a gente e ela hoje é responsável pela produção gráfica aqui da agência. Então, todos os processos de produção gráfica é ela que faz, tá? Então, vou deixar ela falar um oi também antes da gente continuar aqui. Beleza. Liliane, não estamos escutando também. Não, mas você está no mudo, tenta tirar o mudo aí. Tá ouvindo agora? Aí, falou, beleza. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, mas peraí, peraí, o que nós vamos ter que fazer? Não, mas eu acho justo aqui vocês. Bagunça. Combina aí. Pronto, ela tira ele. Deu? Agora pode falar. Então, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Liliane. Trabalho aqui no Ofício na parte de produção gráfica. E acho bacana, né, mostrar para o pessoal essa parte de produção, porque às vezes pensa produção gráfica, pensa assim, nossa, é só parte impressa, onde que eu vou arrumar tanta papelaria para fazer? E não é só isso, é um mundo de possibilidades assim, dentro da produção gráfica, que a gente faz tanto comunicação visual, papelaria, brindes, então assim, é muito gostoso trabalhar nessa área, é uma responsabilidade porque são, né, vários projetos que a gente acompanha junto, mas acho que às vezes alguém aí pode se interessar, né, e talvez até candidatar para a vaga também de estágio. Beleza, Lili, aproveitar e já te perguntar, uma das coisas que a gente falou ao longo dessa disciplina, a gente estuda vários processos de impressão, tipo de papel, tipografia, cores, enfim. E muitos dos alunos, né, a gente tem aqui na turma jornalistas e publicitários, tem um número maior de publicitários, mas temos jornalistas também,
Talvez o pessoal se pergunta, para que eu tenho que entender, para que eu tenho que saber o que é um processo de impressão, se é digital, se é offset, as diferentes faca, enfim, todo esse processo. Queria que você começasse a contando um pouco a respeito disso, que a gente trouxe alguns dados também aí ao longo da disciplina, que a área da produção gráfica, a gente teve muito que durante a pandemia, muita coisa virou digital, né? E falou, então acabou a indústria gráfica. E, na verdade, não. A indústria gráfica, ela meio que se reinventou e hoje continua fazendo, porque várias outras coisas, como, por exemplo, até embalagens, sacolas, brindes, continuam sendo feitas. Como que é a rotina, Liane? Qual que é a importância, realmente, do profissional que trabalha dentro de uma agência conhecer um pouco a respeito de produção gráfica? A gente precisa conhecer pelo seguinte, o processo digital, a gente trabalha muito com RGB, né? E a parte de impressão a gente trabalha com o CMYK e a gente trabalha também com os Pantones. E o processo de impressão, quando você vai imprimir no digital, você vai imprimir no CMYK. Agora, se você às vezes, uma quantidade maior, você vai fazer uma papelaria para um médico, aí você vai fazer cartão de visita, você vai fazer timbrado, envelopes, geralmente a gente trabalha com os Pantones. Então, assim, cada local que você for imprimir, a quantidade, se é uma grande quantidade, se é pequena quantidade, isso tudo você tem que saber em que material que vai ser feito para né, o design finalizar o arquivo. Então, assim, a gente acompanha desde o início a escolha de papel, né, a escolha de Pantone, e depois você acompanha com design a finalização do arquivo. Então, todo o processo, a produção gráfica está junto, até acompanhar, ir para a gráfica, fazer os orçamentos, aprovar com o cliente e depois entregar para o cliente. Então, assim, o tempo todo a gente está ali perto para sair tudo certo. Por isso que ter esse conhecimento Pode falar, Fabrício. Pode falar. Só testando o microfone primeiro, tá me ouvindo? Ok, estamos ouvindo, beleza, ótimo. Você fez uma pergunta interessante aí, que eu acho que dá para até aproveitar uma oportunidade que nós estamos em faculdade, falando de teoria, tudo, que é uma coisa muito interessante. Quando você pergunta assim, Fabrício, Lili, nós estamos num momento em que, na pandemia, muita coisa foi digitalizada, contratos deixaram de ser impressos, assinados à mão para ser assinado online, entre outras coisas, né? Muito bacana isso. Mas tem, ao mesmo tempo, o que é, vamos falar assim, o que é mais valorizado? Quando a gente fala de uma teoria e vai analisar obras de artes, o que é mais valorizado? Não é o fato de existir pouco, da exclusividade, do material especial e tudo. Quando a gente faz esse paralelo aí, né, com essa teoria sobre obra de arte e tudo, a gente começa a entender um pouquinho mais também sobre o quanto o impresso vai ser valorizado. Talvez em alguns momentos, algumas coisas impressas por praticidade vão deixar de ser feitas. Mas outras, por outro aspecto, né, o fato de ser algo sensorial, né? Que você vai tocar, isso vai ser muito mais valorizado, assim. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de tecnologia, lógico, nos últimos 2 anos a gente teve um salto enorme, né? Muita coisa que a gente não imaginava que ia acontecer de forma virtual, como a aula agora, a gente passou a acontecer, assim como muita coisa impressa deixou de existir. Mas não é, vamos falar assim, não é uma novidade de que a gente tem esse caminho, né, de deixar de produzir muita coisa tem sido acontecido, mas paralelo à valorização do material impresso, a valorização das coisas bem feitas, tem sido muito percebido, assim, muito perceptível. A gente vai, né, até antes da pandemia, quando a gente estava indo em feiras presencialmente, você vai em feiras igual o Pixel Show, por exemplo, que é um evento que fala sobre criatividade, você tem estandes e estandes e estandes só de material impresso, só de papel, de textura de papel diferente, de fábrica de papel. E aí você vê, por exemplo, enquanto a gente estava falando de fábrica de papel, que tem um processo tipo, Suzano no Brasil tem um processo extremamente de volume de papel, ela passa a existir um papel linha arte, assim, e vão ter clientes sempre que vão contratar esse tipo de serviço porque querem algo especial, que querem gerar uma experiência presencial ainda maior. Com tanta oportunidade online, com tanta possibilidade de compra online e de meios virtuais, cada vez mais a presença quando um contato é presencial, melhor eu vou querer que seja essa experiência do cliente. Então, eu vou precisar de um acabamento melhor, vou precisar de uma experiência melhor. A gente conversou aqui sobre separar algumas coisas para falar sobre isso, né? E um dos pontos interessantes que a gente queria comentar e trazer é porque, assim, a gente teve um grande cliente
que a gente acompanhou a produção, entregou tem mais ou menos um mês, né, Lili? Sim. Entregou a produção toda, e que ele tem 120 funcionários dentro do escritório dele, e durante a pandemia os 120 funcionários trabalharam em home office. Então, durante todo o período da pandemia, todo mundo ficou em home office, e ele queria preparar para que essa experiência, para quando eles voltassem para dentro da empresa, fosse algo surpreendente. Então, você me perguntasse, Fabrício, para que eu preciso entender de produção gráfica, sendo que a minha área é criação? Porque se você quer fazer algo que surpreenda, é importante você entender da produção gráfica. E aí a produção gráfica, como disse ali, vai além do que está impresso no papel só. Não é só o que está impresso no papel. Tudo hoje que sai da agência, qualquer projeto que sai da agência, que vai ter produção, ele passa na mão do setor de produção gráfica. Que não, nem a gente chama de setor de produção gráfica e tende a pensar que vai ser só... O que nós vamos fazer no setor de produção gráfica? É panfleto, material promocional e papelaria? Não. Tudo que vai ser feito passa pelo setor de produção gráfica. Por exemplo, o desenvolvimento de um jogo com tabuleiro, com peças, ele passa pelo setor de produção gráfica para definir qual material, o que é viável, o que não é viável. Isso, que quando eu falo passa, na verdade, não é porque depois que está pronto chega lá. Durante todo o processo... Da criação mesmo. Importante, a criação recorre ao setor de produção para saber o que é viável e o que não é. Olha, vou fazer um jogo de tabuleiro aqui. Esse jogo, para essa quantidade, isso é viável, não é? O que pode substituir? Como vão ser os encaixes? Qual o fornecedor que eu tenho na região? Isso vai ser produzido na região, não. Isso vai ser de fora, isso vai vir de cá, isso vai vir de lá, e vamos juntar aqui. Então, a gente tem esse tipo de exemplo recente também de um jogo que a gente está fazendo. Na verdade, é um equipamento terapêutico para o grupo de psicólogos que a gente está fazendo, que depende disso. Então, assim, um projeto diferente do que a gente fala normal, no dia a dia, né, de publicidade e propaganda. Outras coisas interessantes, por exemplo, como um material que a gente fez para uma equipe de vendas, ela queria um termômetro para poder medir as vendas e estimular a equipe. Então, durante o processo de criação, a gente desenhou as peças, como seriam os encaixes, quais seriam os materiais mais duradouros, o que seria para chamar a atenção. Então, a criação caminha junto com a produção, e isso, vou falar assim, entender desses materiais demanda uma carga de conhecimento, uma experiência de avaliação do material impressionante, assim. Vamos falar assim, é o setor que quando chega alguma coisa pronta na agência, a gente pega, cheira, abraça, vê como é que está a textura, vê como é que está o cheiro, observa tudo, assim. Por quê? Porque esses detalhes, a gente começa, passa a mão no papel, você sabe que gramatura que é, passa a mão você olha para o material ali, você está visitando um shopping, alguma coisa, você fala assim, olha, o que será aquilo? Que material que é esse? Tudo. Por quê? Para poder ficar com essa carga de conhecimento sobre materiais e sobre possibilidades de produção mais ampla possível, né? Então, assim como a gente faz pesquisa, por exemplo, quem trabalha na criação está com uma bagagem, né, de criação muito grande. A bagagem de produção gráfica também é algo muito importante, assim, e a princípio, até subjugado, né? A gente acha assim, não, a criação fez. Se o que a criação fizesse fosse possível de produzir sem ter alguém especialista por trás, aliás, vamos reformular a frase, sem ter alguém especialista por trás, não ia ser produzido, era só uma ideia, né? Sim. E ideia não paga conta. Então, a gente acaba que é muito importante a gente percebe que, assim, são anos vamos falar assim, de entendimento, de percepção, e a curiosidade sobre isso é diária, né? A gente vira e mexe, viaja para algum lugar, vê alguma coisa, você viu isso, você viu aquilo, olha isso aqui, observei. É o cara que chega lá e fala assim, deixa eu cutucar isso aqui para poder ver que material que é esse aqui, para poder entender e tudo. Mas é bem bacana. Tem algumas coisas que eu tinha separado aqui, eu vou compartilhar na tela do outro computador para a gente poder ver, pode ser? Claro, beleza. Fabrício, posso só te fazer uma outra pergunta, claro. Assim, para você, para a Lili também. Hoje, só para a gente, porque a gente está falando da importância, e eu tenho frisado isso bastante com os alunos, assim, de que é muito importante ter esse conhecimento, não só disso, é que eu costumo dizer que tem algumas áreas técnicas, principalmente na publicidade, a minha experiência que eu já tive com agências também, eu sempre gostei muito de uma parte técnica, que é o trabalho de mídia, por exemplo, que eu adorava, que tem gente que morre de preguiça, porque tem que fazer conta, planilha, etc. E a parte de produção também, de fazer contatos com fornecedores, entender, que geralmente o pessoal quando trabalha quer muito pensar só em design, né? E nem muita relação tem muito, mas vai muito na parte do criativo, assim. Hoje, dentro dos clientes, da carteira de clientes que vocês têm, Fabrício, grande parte solicita um ou outro material gráfico, assim,
deixa eu talvez fazer a pergunta para que fique mais fácil assim. A gente percebe que no mercado, a Ofício hoje é uma das poucas agências mesmo estruturadas que a gente tem hoje na cidade, né? Hoje a gente tem vários prestadores de serviços, avulsos, assim, mas que atendem principalmente a questão de demanda de gestão de mídias sociais. Acho que a agência mesmo, né, quando a gente fala assim, talvez a Ofício seja uma das poucas hoje que estão aí, graças a Deus, muito bem, assim. O volume de clientes dentro da carteira de vocês que solicitam serviços gráficos que passam por produção gráfica é um volume considerável dentro da sua carteira de clientes? Deu para entender ou ficou confuso? Deu para entender a pergunta, sim. Eu estava procurando o botão de tirar o mudo aqui, desculpa. Então, eu posso te falar que 100% dos clientes têm alguma demanda gráfica. Não tem nenhum cliente com demanda gráfica. Então, por exemplo, a gente atende e-commerces. Você fala assim, mas quem atende e-commerce faz só digital. Não. A gente faz a embalagem para enviar o e-commerce que tem que ter uma experiência interessante. Por exemplo, quando você recebe um produto do Mercado Livre, quando você recebe o mercado do Netshoes, você não tem uma experiência com a embalagem, além da compra online? Então, esse trabalho também é feito. Então, quando eu falo que 100% dos clientes têm alguma demanda também impressa, é em função disso. Por quê? Então, vamos falar assim, dos e-commerce que a gente atende. Todos eles têm uma embalagem bem preparada e bem pensada para surpreender na hora de chegada. Todos eles têm um cartão para acompanhar a compra, agradecendo pela compra. Todos eles têm um brinde, eventualmente, para poder mandar. Então, às vezes, o cara comprou 3 itens daquele, ganhou um kit surpresa, e aí esse kit surpresa foi um brinde que foi produzido para poder acompanhar essa compra. Então, assim, sem dúvida, 100% eu não tenho nenhum cliente hoje que trabalha só com digital. 100% deles tem o digital, mas também tem algo para a experiência física, né? Então, mas Fabrício, é o que gera mais demanda? Não, o que gera mais demanda é o que é o digital, realmente, o que tem sido mais procurado é o digital. De volume, né? De volume, porque as pessoas estão catequizadas, os clientes estão catequizados a procurar por isso, eles acham que isso vai ser a salvação do mundo, né? Assim, então, não vou entrar no método digital, não, mas assim, existe uma série de outras coisas que precisa ser feito e que todos esses clientes nossos, então, assim, 100% deles têm algo complementar, presencial, impresso e que demanda conhecimento de produção gráfica. Uma coisa que vocês falaram que eu acho tão legal e que eu estava trocando uma ideia, acho que ontem, sobre isso, esses barzinhos que estão na moda, né, aqui em Divinópolis e tal, coisa que o pessoal pira é aqueles papeizinhos, né, que vem nos drinks, assim, sabe? Falei pra você, é o papel, né, cara? Tem um recadinho ali, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A experiência do espaço da experiência. Gira, inclusive, assim, a conversão para o espaço digital gira em torno do material produzido impresso, né? Assim. Sim. Aliás, vou abrir a apresentação aqui para a gente poder seguir algumas coisinhas aqui. Beleza. Pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, viu? Aproveita aí, porque não é todo dia, não, hein? Volta lá, se apresenta, ficou tão bonitinho. Então vamos voltar lá, então, beleza. Né? Sou Fabrício, a Liliane está aqui. Inclusive, nós dois somos formados em Pitágoras, né, Lili? Nós dois somos formados em Pitágoras também, né? E você fez uma disciplina com o meu aluno, né, Fabrício? Foi mesmo. Você ficou devendo, né? Você ficou devendo, é verdade. Foi. Eu fiz uma disciplina aí. Você ia falar uma coisa? Não, é que a Sara está falando. Então tá. Pessoal, a agência tem 11 anos. Eu acho que o microfone tá ligado, desmutou aí já, né? Então, assim, vou apresentar um pouquinho da agência. A agência tem 11 anos de experiência em comunicação, né? A gente trabalha com comunicação e resultado. Então, dentro da equipe nossa, a gente tem publicitário, jornalista, especialista em marketing, brand, web, gestão de redes sociais. Quando o Ricardo fala, assim, que é uma das poucas agências que tem essa estrutura, de fato, eu acho que é a única agência na cidade que tem a estrutura completa como a nossa, e da região, uma das poucas. A gente trabalha com soluções viáveis de inteligência para comunicação. Quando a gente fala viável, acho que essa palavra aí dentro do nosso princípio, né, de que é pensar em solução viável, está exatamente dentro do contexto de produção gráfica. Não adianta nada eu ter uma ideia mirabolante e não ser nada viável, né? Então tem que ter uma ideia inteligente, tem que ser viável. Então esse é o nosso princípio, né? Dentro do que a gente faz publicidade, jornalismo, marketing, design. E a gente trabalha com organizações que buscam solução com criatividade. Então não é só fazer o trabalho, vamos falar assim, não é só cumprir a missão do que precisa ser feito. A gente sempre tenta cumprir a missão, mas oferecendo algo mais criativo. Esses são alguns dos clientes que a gente atende hoje. Tem vários outros que não estão aqui na lista, que são
entre médicos e trabalho e outros trabalhos que a gente faz também. E tem alguns outros clientes também que não estão aqui, que a gente produz materiais para eles por IAT, que esses aqui são assim, estão constantemente com a gente, sabe? E aí, sobre falar de produção gráfica, o que a gente produz hoje? Hoje a gente produz papelaria, material promocional, sinalização, projeto especial. Quando eu falo desse conjunto de coisas, porque geralmente quando a gente pensa em produção gráfica, o pessoal fala lá no primeiro item, né? Acha que produção gráfica é o que tem a ver com papelaria, no máximo passa para material promocional. E o que a gente percebe é que sinalização e projetos especiais demanda muita parte do nosso dia a dia aqui e oferece um trabalho bem interessante, assim. Material promocional aqui, gente, aí entra além de papelaria e promoção, assim, por exemplo, desenvolvimento de embalagem, tem outras coisas também além disso, sabe? Tem uns exemplos aqui, por exemplo. Esse aqui é uma sinalização que a gente fez para o ambiente, que eu comentei com vocês agora há pouco. A gente tinha um ambiente, então, pré-pandemia, que estava todo mundo em home office, e depois o ambiente pós-pandemia, essa sinalização desse ambiente todo, né, fica em Piuí, a gente fez a sinalização dessa empresa toda, e aqui, por exemplo, a disposição de quadros, das frases, a gente trouxe toda, vamos falar assim, a gente tinha uma história que a gente queria contar da empresa, a gente tinha os valores que a gente tinha contar da empresa, e como trazer isso para um contexto de comunicação visual, e como produzir isso, né? Então, aqui são alguns exemplos de como que ficou a sinalização de lá. Mas... Aqui é uma outra parede que a gente tinha do espaço também, que não... Vou falar assim, era um corredor, né? Era um trecho, todo mundo passava ali, não tinha nada. E como ele ficou depois de pronto, né? Então, foi um cliente que deu uma liberdade muito grande para a gente poder desenvolver o que a gente precisava. A gente valorizou o que eram os princípios dele. Então, tem aqui as coisas que são produção da Serra da Canastra, como queijo, cachaça, né? Assim como também tem a parte de religiosidade deles, que estava acima de tudo. Então, acharam importante. Então, vamos falar assim, a gente traduziu os valores da empresa para cá. E aqui tem uma televisão também que passa um vídeo constantemente, essa televisão aqui, sobre a história da empresa e tudo. Então a gente vê assim, que lindo. Uma sensação muito bacana de quando a gente viu esse material pronto nesse cliente, do dia que eles voltaram, o dia que eles estavam todo mundo de volta, a Sara teve lá para a gente gravar um VT contando sobre a empresa, aproveitando, estava todo mundo uniformizado, e todo mundo queria tirar foto com os espaços, todo mundo queria chegar perto, queria passar a mão, encostar, ver como é que era, sabe? Porque realmente assim... Tiveram até que colocar uma placa, não toque. É verdade, ele está comentando aqui, teve que colocar uma plaquinha lá assim, não toque nas peças depois de um tempo, porque estava todo mundo querendo pegar e ver como era assim. E todo mundo comentando e falando assim, que ele grita nesse espaço, que bom voltar, porque foi um momento mágico poder voltar a trabalhar presencialmente, considerando depois esse tempo todo trabalhando em home office, né? E voltar num ambiente todo preparado para poder acolher as pessoas, gera um clima e um desempenho muito maior para a equipe, né? Então aqui são algumas das peças que a gente selecionou aqui, de lá. Então, por exemplo, essa parede aqui toda também era só um corredor, virou uma parede com palavras que estão dentro do dia a dia do negócio. Cada uma tem uma espessura diferente, um material diferente, que dá textura, volume, diferentes sensações diferentes. E aí, quando a gente fala de produção, além de, né, comecei por esses outros caminhos para a gente poder exatamente pensar que tem isso. Por exemplo, esse aqui é um material que a gente produziu para Suela Makeup. Na verdade, toda a linha de embalagens da Suela Makeup foi a gente que fez. Eu trouxe esses dois para poder ilustrar aqui duas embalagens e que elas vão né, elas exigem um nível de estudo sobre como que é feita a produção muito grande, né? Por mais que a gente tenha uma experiência com produção, cada projeto ele demanda uma conversa com o fornecedor específica para a gente poder entender quais as condições, porque existem maquinários diversos e entender isso é importante. Então, aqui algumas outras embalagens, por exemplo, produto de brinde, um presentinho do lado, e aí até cartão de visitas simples, né? Assim, vamos falar tudo. Quando eu falo que tudo depende de um estudo, eu estou trazendo isso, na verdade, para responder uma pergunta do Ricardo, que a gente tinha falado assim, Fabrício, será que a gente pode, talvez, abrir o computador lá, mostrar um pouquinho sobre quais são as dicas para poder fechar o arquivo e tudo? Na hora a gente não teve, foi muito rápido a nossa conversa, né, Ricardo? Sim, mas sim. É uma coisa muito interessante, assim, quando a gente fala de produção gráfica hoje, um trabalho mais importante é proximidade com o fornecedor para alinhar com ele como ele produz, como é o trabalho dele,
para a gente entender quais são as condições. Tem regra? Sim, tem algumas regras que são gerais e servem para qualquer gráfica, por exemplo. Quando a gente fala de impresso, tem que ser PDF X1A, tem que ter em curva, tem que ter marca de corte, tem que ter sangria. Gente, isso é muito básico, muito básico. E isso, em qualquer gráfico que você for fechar, o arquivo para produzir, eles vão te dar uma orientação, olha, segue aqui a nossa lista de referências e tudo. Mas existe, no dia a dia, se vocês não quiserem quebrar a cabeça, ou, vamos falar melhor, tomar prejuízo mesmo financeiro por produzir algo errado, depende muito de estudo para entender como as coisas são. Não é tirar a foto, pegar um arquivo e produzir. Por exemplo, enquanto eu pego vamos supor que eu tenho uma camisa listrada, eu tiro a foto da camisa, publico nas redes sociais, no Facebook, no site, está ótimo, está resolvido. Se eu for produzir essa camisa listrada, se eu pegar um arquivo com resolução muito maior do que o que vai ser produzido, por exemplo, a qualidade está ótima, o arquivo está com 1000 dpi, eu só precisava de 300, e colocar no arquivo e produzir, essa camisa vai dar erro. Ela vai dar um efeito visual, uma listragem, que chama anéis de Newton. É um efeito da física. Fabrício, eu não fiz comunicação para estudar física, mas vai tomar prejuízo e vai pagar caro se não estudar. Então, assim, esse efeito de anéis de Newton, por exemplo, você só consegue reduzir ele quando você coloca a imagem, se ela tiver listra, no tamanho certo para a produção que vai ser finalizado. Não adianta jogar um arquivo ali de pesadão e achar que está resolvido. Então, tem características e coisas que é importante estudar e testar. Então, conversar com o fornecedor, fazer prova, fazer conta, avaliar, voltar e alterar o que for preciso. Nem tudo que vai ser produzido é viável. Nem tudo que foi proposto pela criação é viável, né? Então, a gente precisa realmente ter esse exercício de conversar com o fornecedor, descobrir se é viável, conversar com o cliente para saber se está de acordo, voltar para a criação, fazer ajuste, conversar com o fornecedor e para o cliente. E isso, assim, quase uma dança, né? Porque você acha que o processo está pronto, ele vai e volta, mas é o quê? A satisfação depois de ver esse ponto é muito legal, assim. Ontem o Google me mandou fica mandando esses lembretezinhos, né, de fotos que a gente tem na galeria, né? Aí me mostrou um lembretezinho da primeira placa de rodovia que eu tinha acompanhado a instalação, assim. Era lá em Itajubá, a gente mandou fazer a placa. E aí o cara falou assim, vou instalar tal dia. Eu tinha que passar na cidade no dia e passei lá para poder ver. Estava preso lá assim, há 15 anos atrás. Aí fui dar uma olhada lá na instalação da placa, de ver o material e tudo. E tem características, por exemplo, do cara que... E isso era pintada a placa, tá? Não era impressa, não. Não era uma placa impressa, era uma placa pintada. E tem características do processo de instalação de pintura que só vai saber conversando com o cara que pinta. Então, assim... Na nossa formação, né, Lili, tenho certeza que na sua também, na minha, a gente sempre tinha a oportunidade, acompanhava a faculdade em visitas técnicas, né? Visitar um fornecedor, uma gráfica, conversar. O melhor caminho para entender e para responder essa pergunta do Ricardo, sobre assim, quais são os macetes para poder finalizar arquivo? O melhor caminho é visitar esse pessoal. Primeiro que é o seguinte, quanto mais as pessoas saberem como é a produção para eles, melhor. Melhor, Então, eles são professores constantemente eles querem ensinar para não chegar arquivo errado lá. Porque chega errado, tem que refazer, o cliente reclama, perde tempo. Então, quanto melhor chega um arquivo finalizado para eles, melhor. Então, assim, se vocês não tiveram a oportunidade nesse período da pandemia de fazer visita técnica, de conversar com fornecedores, marquem por conta de vocês. Liga para a gráfica, olha, eu sou estudante, estou formando agora, posso fazer uma visita aí para poder conhecer o processo? Às vezes vão falar, não, eu estou querendo produzir um material, posso passar aí para poder tirar uma dúvida? Aí pega o cara, às vezes, na produção do material e aproveita para fazer a visita, entra. Porque em cada fornecedor você vai ter alguma característica diferente, né? Tem material que é mais delicado, vamos falar assim, que foge do grosso, que ele demanda um entendimento da finalização do arquivo que, assim, que é fora do comum, que a gente acha que é só mandar para a gráfica vai resolver. Não, a gráfica vai resolver do jeito, vamos falar assim, dentro dos limites de conhecimento dela e vai te entregar o serviço que todo mundo está entregando. Se você quer um negócio especial, com entendimento de material diferente, é preciso entender aquilo ali a fundo, olha, né, de uma série de coisas de produção que vale a pena. Quando eu falo que vale a pena, é porque assim, o mercado está disposto a pagar por isso. O mercado quer um material diferente, né? Você poder fazer o básico, eu acho que assim, não faz sentido você aprofundar, né? Mas a gente é baseado no aprofundamento, no estudo, nessas conversas constantes com os fornecedores, que a gente tem oferecido materiais diferentes e que uma empresa, por exemplo, no porte dessa de Piuí que eu comentei, com 120 funcionários, ela tinha capacidade de contratar qualquer agência em Minas Gerais.
Ela escolheu a gente por quê? Porque ela visitou uma outra sinalização que a gente fez há 8 anos atrás, e ela falou assim, gente, isso é lindo, isso é maravilhoso, e queremos igual, e procurou a gente por isso. Então, assim, fazer bem feito deixa marcas para poder ser contratado depois, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou só complementar uma coisa, né, que o Fabrício falou, questão de entendimento, que às vezes a gente fica pensando na faculdade, para que eu vou estudar estatística e matemática também? Que a gente precisa muito de medidas. Tudo que você vai fazer, você precisa de medida, porque a gente fala muito aqui, o computador aceita tudo, mas na hora de produzir, se não sair no tamanho certo, não vai entregar. Então, assim, a parte de sinalização, você precisa medir tudo antes, a gente faz prova de tudo. Então, né, um conselho assim também, prova de tudo. Primeira coisa, tamanhos, medida, confere. Então, é bem importante a pessoa saber medida, planilhas, para entregar tudo certo, do que vai para a gráfica, entender dos orçamentos, porque se você consegue fazer a arte, fica linda, vai produzir, mas se você não sabe orçar para entregar, você passa um orçamento errado para o cliente. Então, entender dos papéis, né? Entender de fazer o orçamento com a gráfica, isso é muito importante. Natiele, você quer fazer uma pergunta? Sim, só um comentário. Boa noite, gente, primeiramente, Fabrício, Liliane. Boa noite, Natiele. Diante, assim, das coisas que vocês estão falando, vocês diriam que a parte de produção gráfica seria uma das partes que mais mexem com matemática dentro da publicidade e propaganda? Além da análise de retorno, né, que a mídia traz. Quer responder? Dentro da... Então, vou responder então. Eu acho que tem dois setores que dependem muito da matemática. Muito mesmo. Um é mídia, que o Ricardo comentou, e o outro é produção gráfica. Vou falar assim, dentro dos setores criativos, que fazem estratégia, né, lógico que é os que dependem mais da matemática. Quando você me perguntar, você fala, que tipo de matemática? É um negócio muito curioso, assim, porque existe a matemática financeira, que é importante. Vamos falar assim, entender de contas e saber negociar faz muita diferença. Existe a matemática ligada à área fiscal e contábil, que é importante. O fornecedor tenta muita pegadinha ali de negociação, que se você não tiver entendimento do fiscal e do contábil, você vai passar perto, porque, comprou, legal, chegou, e o cara falou assim, é só meia nota. E o cliente não aceita o produto, e ela fala assim, manda de volta. Então, a gente tem a matemática, né, financeira, a gente tem a matemática fiscal, contábil ali, que é importante esse entendimento. A gente tem a matemática de medidas, assim, de área, de proporção, de entendimento e até quase que de geometria, assim, se eu falo, não é que de geometria, né, mas de ter uma noção espacial, é geometria, assim, de ter uma noção espacial, de olhar e falar assim, Lili, se eu ter uma parede de 2 por 3, quero colocar um banner lá para pessoas e o espaço dessa parede de um corredor é de 1,5 m só. Qual que é a altura ideal e o tamanho ideal? Para ficar harmônico, para ficar legal. Então, assim, envolve um raciocínio de matemática muito interessante, assim. Não é só a percepção estética que está bonito que não está. Vai ver de longe? Não vai? Quantos metros isso tem? A gente chega num ponto aqui que às vezes eu pergunto assim, Lili, tô com uma foto aqui do cliente, que tamanho que tem essa porta? Ela fala assim, 80 por 2,10. Só de bater o olho. Por que você sabe disso? É por causa da largura do azulejo do lado, que tem 15 centímetros, e tem tantos azulejos em cima. Então, assim, a facilidade de lidar com a matemática é um processo importante, porque se tudo você for parar para poder tirar a medida, é lógico, os testes são importantes, mas ele vem os testes no processo depois que já tem essa percepção, sabe? Então, eu acho que, respondendo a Natiele aí, é uma das áreas que exige muita afinidade, né, a matemática. Não, ótimo ficar sabendo disso. Eu gosto muito, mas por a gente só ter o teórico até o momento, né, eu tenho sentido um pouquinho de falta. Aí é muito bom saber que vamos ver mais dessa matéria. Muito obrigada, viu, gente? É isso aí. Vocês estão começando essa matéria... o período começa quando? Tem uma alternância agora do período, né, Ricardo? Assim, não. A gente já está na metade, né? A gente está meio que na metade, assim, entendeu? Entendi. De qualquer forma, Natiele, como é uma área que você, né, você tem interesse, daqui a pouco eu vou falar para o Fabrício falar da vaga de estágio,
Quem sabe, né? Não é uma Já me chance inscrevi. de Já você. recebi. Já... Então, a Natiele que mandou e-mail. Eu vi o Eu e-mail da mesmo. Natiele já, a gente conversou. Ah, massa. Pois é, aí, ó. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, a Liliane falou da questão, e eu acho isso fundamental, que eu já desempenhei esse papel em agência também, que é a parte de fazer orçamento e lidar direto com as gráficas, assim. E eu falo que, às vezes, a gente passa por umas situações delicadas, né, Lili? Eu não sei se é você responsável por isso. Pô, gráfica promete que vai entregar, não entrega, o cliente de um lado tal. Tem que agir um pouco também, além de ter esse conhecimento todo que a gente falou de matemática, de medida, etc., tem que saber lidar com pessoas o tempo inteiro também, né? Porque a gente fica justamente no meio, né? Entre cliente querendo a coisa e a gráfica, às vezes, que enrola. Como que é, assim, essa experiência diária, assim? É uma emoção todos os dias. E a gente chega, tipo, vou entregar hoje, aí a gráfica, não vou entregar, aí seu coração vai lá na boca, você tem que falar aquilo pro cliente. Então, eu acho assim, é ter jogo de cintura. Eu trabalho muito com fornecedores, assim, não que são só aqueles, mas eu tenho os fiéis, que eu posso acreditar que eles vão me entregar. Você vai falar, se eu vou te entregar daqui uma semana, eu vou entregar daqui uma semana. Então, assim, eu tenho uma carteira de fornecedores que eu vou alternando, porque também eles não conseguem, né, fazer tudo, mas eu tenho os que eu confio. Então, com o tempo, você vai criando essa maldade também com fornecedores, que tem uns que vão falar assim, que não, eu pego seu serviço e te entrego na frente, ou o orçamento é muito mais barato. Isso também, a gente passa aperto. Sempre eu passo 3 orçamentos para os clientes, de todo o material, 3. E se der muita diferença, o cliente fica assim, mas esse está muito mais barato. Então, surge a dúvida se realmente tem qualidade, porque é muito mais barato, e às vezes a qualidade é boa. Eu já cheguei até a falar com o fornecedor, seu preço está tão baixo, está causando essa dúvida, então está me deixando em situação complicada. Então, assim, todos os dias você tentar separar os melhores fornecedores para você não ter essa dor de cabeça. Mas, assim, acontece sempre de ter esse jogo de cintura e saber lidar com isso também, calcular prazos. Eu vou, a papelaria, mais ou menos, eu já tenho uma noção, é de 7 a 10 dias. Se for muito mais do que isso, já está passando. Então, assim, você já vai calculando por dia o que você, né, de cada material, você já tem uma noção para falar com o cliente, para depois você não passar aperto. Deixa eu te perguntar, já aconteceu de algum cliente mudar de ideia na última hora? Tipo assim, ele já fechou tudo e aí ele fala, ah, não gostei, assim, tem como mudar? Já. Já aconteceu. Geralmente a gente tenta aprovar tudo antes de mandar, né? A gente aprova primeiro, o atendimento aprova. Depois, na parte da produção, eu aprovo de novo com os orçamentos. Mas já aconteceu de chegar na hora de entrar para a gráfica, ou às vezes já está na gráfica e o cliente fala, não, eu quero mudar. Então, quando é nesse caso, se já está produzindo e ele autorizou, então a parte que ele autorizou, ele vai pagar. Agora, se não entrou ainda, né, aí vai ver essa questão de política da agência para ver como que vai adequar isso para poder cobrar, né, porque já foi feita a aprovação, mas acontece sim. Nossa, eu Respondendo a pergunta imagino do que deve Ricardo ser aí. muito complicado. Opa, desculpa. Pode falar. Lídia. Ah, não, pode deixar. Eu só comentei que eu acho que deve ser muito complicado, porque, pelo menos na minha concepção, tudo que você faz ali, você precisa de uma aprovação, não é? Qualquer mexida que você der precisa de aprovação. E ficar dependendo, muito dependente dessa aprovação da pessoa, eu acho que deve ser muito ruim. É complicado, mas é a sua segurança. Se você, e de preferência, tenha tudo por e-mail, a aprovação, tudo, ou se não, tudo impresso e assinado. As gráficas geralmente fazem provas do arquivo final, eu confiro com o cliente, a gente assina junto com o orçamento e vai. Então, é a sua segurança, ter tudo assinado e principalmente por e-mail também. E tem fatores externos, respondendo a pergunta da Lídia aí, que assim, que às vezes exige que o cliente faça alguma alteração e não é dependente do gosto dele, que ele resolveu de ideia ou não. Às vezes, tipo, embalagem, a gente já produziu uma embalagem ao ponto de criar, definir, ser aprovado pela Anvisa,
colocar todos os códigos, na hora de finalizar um acordo comercial com quem ia produzir o produto, não deu certo, para tudo. Então, assim, alguns momentos rola uma frustração, você está criando, estava doido para o primeiro pronto, né? Porque, gente, ver o material pronto na mão é bom demais. Mas acontece, tem coisa que foge do controle nosso. Então, assim, é bom seguir por umas etapas no sentido de processo de organização, de aprovar uma proposta comercial com o cliente, aprovar o conceito, né, do que vai ser feito, aprovar a peça, para depois caminhar com a produção, para quando você chegar lá, o cara já passou por algumas etapas que está definido assim. Se você pular a etapa, tá aqui, já vamos produzir um negócio sem ter conversado sobre essas etapas, e a possibilidade disso acontecer é maior, né? Bruno. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Queria Bruno? saber de vocês como é que vocês fazem com a questão de prova de clientes que não são da cidade, são online. Porque eu trabalho muito com clientes de fora, eu trabalho numa empresa de propaganda também, e 90% do nosso trabalho lá são cardápios. E a gente atende pessoas do Brasil inteiro. Então, muitas vezes a gente aprova, né, toda a arte, aprova todo o cardápio com a pessoa, só que quando chega lá na mão dela, ela sempre acha alguma coisa, acha algum problema, né, questão de impressão ou questão de arte. Quando é uma pessoa assim, algum cliente que está mais longe, vocês mandam prova? Como é que vocês fazem nessa questão? A Sara estivesse ouvindo agora, eu já sabia a resposta dela. A Sara está aqui do lado. Oi, gente. E eu acho... A pergunta do Bruno é o seguinte: quando que a gente faz para poder fazer aprovação de cliente fora? Porque às vezes acontece de a gente... no caso dele, ele trabalha com cardápio, sabe? De mandar um cliente para fora e ele não vê. Mas o que era a resposta? O cliente não percebeu o que precisa ser percebido e depois reclamar do que não viu. Eu acho que eu vou na testa. Mas a resposta, Bruno, é o seguinte: o óbvio precisa ser dito. O que acontece? Para você, Bruno, algumas coisas que você faz são claras. Por exemplo, você mandou uma peça, é para o cliente revisar tudo. Então você acha, você deduz que o cliente vai revisar tudo. Só que chega na mão do cliente, ele bate o olho e fala assim, nossa, que legal. Então, cara, é uma emoção ali. O cara, às vezes, não esperava chegar um negócio tão bacana igual o que o Bruno fez. E aí o cara falou, não, tá aprovado, manda bala. E não perguntou sobre algumas coisas que só você, como técnico da área, com conhecimento que você tem, sabe. Então, por que a resposta é o óbvio precisa ser dito? É que você manda para ele, só, fulano, tô te mandando um cardápio para aprovação. Queria que você revisasse os seguintes pontos. Todos os preços, todas as descrições, quantidades. O material é um material sem ser assado. Você tem algum na sua cidade que você possa ver? Ou você quer que eu mande por correio? Porque se o cara não conhecer também, é um cardápio com a capa de madeira. O cara vai imaginar na cabeça dele uma capa de madeira desse tamanho. E é uma capa de madeira desse tamanho. Isso, para você, pode ser óbvio, que não existe um cardápio com capa de madeira grosso, mas é só de 3 milímetros, por exemplo. Então, você fala assim, olha, você tem esse material aí, você consegue ver no fornecedor? Às vezes dá uma googada, acha um fornecedor na cidade dele, fala, visita tal lugar, lá você vai ter esse material para você poder conhecer. O cara vê esse material lá. Se isso não for possível, a melhor solução é mandar pelo correio. Então, por exemplo, a gente fez a Lili acompanhou a produção de um cliente aqui agora, 2 clientes que foram de fora, um do Rio de Janeiro, que é uma psiquiatra, e uma empresa de nutrição complementar de São Paulo. Todas essas 2 empresas que a gente fez a produção e acompanhou, os clientes não viram material impresso. Só se você vê a paciência que ele teve de explicar, de gravar vídeo, de mostrar. Olha aqui, ó, tô gravando um vídeo, de pegar mesmo, só, tô mostrando material aqui, ó. O sachê vem aqui na caixinha. Quando você puxar o sachê, isso é foda, trava a língua. Puxar isso. O sachê é difícil. É sacanagem. Mas na hora que você puxar, velho, assim, ó, vai cair, por quê? Porque tem uma folga aqui de tanto. Então, o sachê tem essa medida, a caixa tem essa medida, a boca do espaço para puxar é um pouco maior, porque os comprimidos de suplementação alimentar, eles têm até tantos milímetros que foi configurado. Então, tudo isso foi pensado. Talvez o Bruno pensou sobre esse processo todo do cardápio, só não lembrou de falar com o cliente que tinha que observar. Então, assim, quando eu falo que a resposta é o óbvio precisa ser dito, que é uma frase, eu vou fazer o lema da Sara aqui na agência, né? Mas é porque o cliente não tem a carga teórica, não tem a carga de experiência que o Bruno tem. Não tem a carga de experiência que o Ricardo tem. Então, se você falar isso com ele, pensar em todas as possibilidades, tudo que você pensou, minimiza as possibilidades de erro. Então, vamos falar assim, esses 2 clientes que a gente fez material, um foi papelaria, relativamente simples, mas um material caro, trabalhoso, o cliente sonha por aquilo ali, né? Então a expectativa é grande. Eu penso que quanto maior a expectativa, maior a possibilidade de dar erro, né? O negócio que o cara faz cotidianamente, o que chegar tá legal, mas e aquele ali que o cara sonhou com aquilo, né? Então,
Esses 2 clientes eram coisas que eles sonhavam com isso, e essa habilidade de falar com as pessoas, de conversar, de orientar, faz diferença para que dê certo. E aí, aproveitando, vou voltar um pouquinho, vou pular a pergunta. Bruno, respondeu sua pergunta? Respondeu sim, obrigado, viu? De nada. E aí eu vou voltar na pergunta do Ricardo, quando ele falou assim, precisa de um jogo de cintura para conversar com os fornecedores. Eu acho que precisa de um jogo de cintura muito bom também internamente, né? Porque quem fala que não vai fazer por causa do preço é ele ali. Imagina o designer falando assim, projetei um negócio maravilhoso, quero nesse material. Aí o cliente não aprova o orçamento, mas quem que vai dar notícia pro designer? Ela. E o designer fala assim, pô, vai tirar o negócio que eu pensei? Vai. E vai fazer, e nós vamos fazer isso, fica legal. Então, assim, tem que ter um jogo de cintura muito grande para conversar, porque a gente tem que atender a expectativa do cliente, a expectativa da criação do propósito, do que foi feito, e conseguir algo que seja viável, né, que seja possível de produzir. Muito bom. Deixa eu complementar uma coisa. Eu acho que não tem... Desculpa, pode falar. Ai, desculpa, é só porque, assim, eu acho que não tem sensação pior do que você fazer o trem com o maior capricho do mundo e a pessoa falar, não gostei. Aí tem um comentário, assim, importante. O capricho vai existir sempre, é importante. É essencial que tenha capricho e que seja feito com capricho. Só que dentro do processo, quando a gente fala de processo criativo dentro da agência, nós não somos... A primeira coisa que a gente tem que tirar de cabeça é ninguém é artista. Primeira coisa, isso é muito importante. É muito importante. Porque, assim, o artista ele vai frustrar com o negócio que ele fez e vai tomar birra. E se não for assim, não é para ser. Nós não somos artistas. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é o quê? Qual que é o propósito da peça? Então, se a gente entendeu qual que é o propósito da peça, o propósito da peça tem que encaixar no orçamento do cliente, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Ele volta para a alteração sem problema nenhum, porque o designer vai entender que ele não está cumprindo o propósito. Foi maravilhoso, foi ideia legal demais, é muito divertido, mas cumpre o propósito? Não cumpre. Então tem que voltar. Então a gente tem que trabalhar isso, porque assim, nós somos profissionais da área de comunicação e não somos artistas, são coisas distintas, sabe? Porque senão a gente, a criação, quando eu brinco assim, que às vezes a Lili volta e traz para a criação alguma coisa, que de fato a gente às vezes sonha para ver o material pronto, material impresso e legal e tal, mas se dentro do propósito do cliente, dentro do que é viável e que precisa ser feito, aí volta lá nos nossos princípios, a gente tem que fazer algo que é viável. Não adianta nada eu fazer algo que não é viável e não vai somar para o negócio do cliente. E mais do que é viável, né? Antes dos princípios lá que a gente fala que é viável, é falar de resultado. Então, por exemplo, teve cartão de visita aqui que às vezes ele foi apresentar, a gente tinha 2 opções para o cliente, uma de R$150 o milheiro, outra de R$850 o milheiro. Eu falei, se você tá doido, o cara não vai fazer isso não, e o cara quis fazer, porque dentro do propósito dele de exclusividade, do material especial, do negócio que você olhasse para a tinta e soubesse que a tinta é diferente, de textura, ele queria fazer. Então estava dentro do propósito do cliente. Assim como eu vou ter clientes que o propósito dele é ter algo que converse com o cliente ali, de barato, milheiro, que funcione. Então não é que um é mais legal de fazer o outro. O legal é quando a gente vê que fez, atendeu e deu o resultado que a gente esperava. O que eu ia complementar é a questão da parceria, assim, que o Fabrício falou, a questão de ser artista, ser pessoa... eu sempre tento ser muito parceira dos designers, porque é um conjunto. Se a gente conversa, a gente caminha junto, a peça vai sair do jeito que o designer quer, com o acabamento que ele quer, com tudo que ele sonhou e com o orçamento que o cliente também quer. Então, assim, a gente sempre está junto. Não é tipo, a Liliane barrou esse acabamento. Não, é o cliente. Então, vamos pensar junto o que é parecido, o que é mais barato, o que a gente consegue entregar. Então, é sempre ter parceria. Isso aí a gente sempre tem. Ótimo. Vocês têm mais uns 10 minutinhos ainda? Sim, a gente não combinou o horário de terminar, não, mas temos, sim, é ruim ficar alugando. Não, vamos assim. lá. Natiele, você estava com a mão levantada, você quer fazer alguma pergunta ou eu posso... Sim. Então, Quero mais não. uma. Como que funciona essa questão do orçamento? O cliente, primeiro, ele te passa um valor que ele quer atingir, que está dentro do orçamento dele, ou você apresenta para ele? O sonho é esse. Vou falar assim, se a gente pudesse sempre começar com quanto você pode gastar, é o sonho que a gente queria ter. A risada do fundo. Nada, né? Escutou a risada aqui do fundo já, né? Sim. Mas é porque, Natiele, é assim, é realmente o sonho, assim, o cliente nunca conta quanto ele pode gastar. Geralmente, a gente começa a entender isso sobre quanto ele pode gastar por perguntas subjetivas. Então, a gente começa a entender
como que é o retorno do resultado dele, como que é a venda dele, qual que é o perfil do cliente dele, qual que é a expectativa em relação ao tipo de material que ele quer ter. E aí a gente começa a perceber aí um universo para poder sugerir isso. Quando a gente vai apresentar, vou falar assim, e aí tem um papel muito importante, que é do atendimento, que aí a Sara dá essa risada boa, porque de fato é ela que faz esse trabalho de entender isso com o cliente, e a vontade nossa é de perguntar assim, quanto você está disposto a gastar? Porque se ele me conta isso, gente, nós vamos enxugar o negócio ali para poder encaixar. Mas a gente vai, né, hoje a gente já tem um método, uma forma de trabalhar, que a gente vai organizando as informações, vai seguindo um passo a passo de como, do que o cliente precisa, de como que vai ser, e vai aprovando de que quando chega na etapa de aprovar o orçamento, já está alinhado com a expectativa dele. Existem surpresas? Existem. Algumas vezes a gente, como não tem essa resposta muito clara, às vezes a gente acha que o cliente quer uma coisa mais barata e ele fala assim, não, pode gastar, está muito simples, né? Mas, na maior parte das vezes, a gente é bem assertivo, assim, em função do processo do atendimento ser bem feito. Entendi. Não era mais isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Senhora. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade aí, viu? Nós estamos à disposição aqui para conversar, trocar uma ideia. Então, eu vou falar de novo. Tudo bem. Opa, que bom. Sobre a questão da sinalização que mostrou lá no início, né? O acompanhamento, a Liliane fez parte de todo o processo, até eles montarem lá. Não, se bem que foi uma empresa de fora, né? Fez o acompanhamento de tudo. Mas eu fiz o acompanhamento mesmo sendo fora. A gente, né, tira o dia para acompanhar. Primeiro eu fiz a primeira visita junto com a Sara, que era o atendimento para eu entender o que era a expectativa do cliente. Depois que a Sara passa para o design, né, a parte de fazer a criação, aí eu acompanho também. E depois vem a parte dos orçamentos. Aí, antes disso, a gente volta no cliente. Eu fui na outra cidade de novo para fazer todas as medidas. Aí entra a parte da matemática. Aí a gente tira a medida de tudo, assim, até a distância da porta com a maçaneta, com tudo. Com o interruptor, porque ali vai vir uma plaquinha, aí você tem que saber o que fica mais confortável da placa, né, encaixar ali naquele pedaço. Então, a gente vai, aí depois voltei com o fornecedor, conferindo todas as medidas para o design colocar em arte final para mandar para a produção. E depois, na hora de instalar, a gente acompanha também. Nossa, legal. É um processo bem completo, assim. Vou falar que dentro dos nossos princípios, né, assim, é entregar a solução para o cliente. Então, o cliente não tem que preocupar com nada, assim. Em todos os processos, a Lili acompanha desde a entrega final. Né? Então, assim, por exemplo, nesse dia da entrega desse cliente específico lá, no dia que estava saindo, no meio do caminho, uma chapa que estava no caminhão envergou por causa do vento. Então, assim, na mesma hora ele já é comunicada para poder pensar qual que vai ser a solução para poder contornar isso lá, porque o cliente já estava na expectativa de, no dia seguinte, todos os funcionários chegarem. Então, o tempo inteiro ela acompanha esse processo, nenhum problema chega primeiro para o cliente. Todos os problemas relacionados à produção gráfica chegam para a agência, para a gente digerir, ver como é que vai resolver e depois passar para o cliente, assim. E Fabrício, mas trabalhoso demais, né? Ir lá na cidade 3 vezes só para poder levantar informação? Sim, é trabalhoso demais e essa é a função, assim. O cliente não, se fosse diferente disso, ele não estava disposto a pagar num projeto desse, um projeto de 50 mil reais de sinalização, né? Então, a gente está falando de algo que é realmente volumoso, assim. E ele está disposto a ter algo que seja diferenciado e sabe que tem, e exige, então, fala assim, tem mercado para contratar por esse trabalho que faça isso. Se alguém tivesse feito só, vamos falar assim, só a criação, se qualquer outra agência tivesse proposto só a criação, eles não teriam topado fazer um projeto desse. Eles toparam fazer em função de ter o acompanhamento completo. Então, grande parte do serviço é esse projeto, né? Que é esse processo, que é o acompanhamento, o entendimento da produção e a tranquilidade do cliente ter de não vai ter trabalho. Ele vai aprovar, ele vai definir o conceito que ele quer, ele vai aprovar o conceito que ele quer, ele vai ver pronto e pagar o boleto, pronto. Está sendo um facilitador aí, né, a agência. Acho Isso. muito legal também por causa desse alinhamento todo, né, entre vocês, o atendimento, com a criação, com a Liliane, ninguém fica de fora.
É uma engrenagem, um depende do outro. Então, para chegar lá no finalzinho e funcionar, a gente tem que, né, todo mundo acompanhar junto o processo do cliente. Muito legal. Ô, gente, vocês perdoem, eu tive que sair aqui um minutinho, o problema de home office, não sei se alguém me chamou aqui nesse período aqui, home office a gente conduziu aqui as perguntas. home office com o filho de 2 anos grita e sai correndo, mas tinha caído da cadeira, mas não machucou, não. Graças a Deus. Graças a Deus, que bom. Aqui, eu tenho mais 4 perguntas. Eu vou fazer as 4 de uma vez. Se vocês forem esquecendo, vocês vão me falando, mas só para vocês responderem na ordem que vocês acharem melhor, tá? Uma que ela surgiu de uma fala do Fabrício. Primeiro, eu queria que vocês contassem, assim, 1 ou 2, assim, projetos mais difíceis, assim, de produção gráfica que vocês lembram, que foram realmente, assim, desafiadores em relação a conseguir fornecedor, conseguir um material, assim, que vocês ficaram, tipo, super felizes com os resultados, assim. Então, projetos difíceis. 2, Divinópolis, hoje, consegue atender bem, em termos de soluções gráficas, em termos de acabamento de materiais diferenciados, de faca, de qualquer tipo de situação do mercado gráfico. 3, se vocês têm problemas, eu acho que isso varia muito de acordo com o fornecedor, em relação à compatibilidade de arquivos, por exemplo, né? A gente sabe que no mundo civilizado se trabalha com PDF X1A, mas que a gente ainda tem, por exemplo, eu estou te falando porque isso aconteceu tem 2 semanas, nossa, eu pirei assim, um cara que era para fazer uma gravação numa tábua de madeira e o cara só aceitava arquivo CDR em Corel. Tipo, ele não fazia. E eu, nossa, foi uma dificuldade. Então, se vocês ainda passam por essa questão de compatibilidade de tipo de arquivo. E, por fim, uma que o Fabrício comentou alguma coisa da Anvisa, e que eu acho legal, e eu sei, né, que vocês atendem Farmax, por exemplo, assim, outras questões. Existem coisas legais, assim, em relação a determinado tipo de embalagem, assim, para determinadas situações? Essas 4. Muito. Eu vou começar de trás para frente, depois eu respondo as primeiras, que até demora que o meu caminho. Não, mas eu vou relembrando, tá? Tá combinado. Questões técnicas, legais e... vamos lá. Muitas vezes o cliente sabe e entende disso. Por exemplo, a gente atende o Diviníssimo, é uma indústria, a gente faz todas as embalagens criadas para o Diviníssimo foram criadas pelo ofício, e ele tem um setor próprio que sabe quais as informações que precisam constar. Mesmo sabendo, e mesmo existindo esse setor, algumas coisas a gente pontua em função do nosso entendimento da legislação. Olha, isso não deveria ser assim, isso deveria ser assado, e discute, vai levar para o jurídico para conversar e tudo. Né? Às vezes aciona um departamento jurídico para poder fazer uma interpretação disso e resolver. Então, existem muitas questões, sim, e são muito importantes. Fabrício, você ficou mudo ou fui eu? Ué, fui eu. Não, foi você. Então, tem muitos aspectos de embalagem, na verdade, não só de embalagem, aspectos legais, de forma geral, da publicidade que a gente precisa ser atento. Então, por exemplo, todo material médico precisa ter o CRM do médico. Todo material de imobiliária precisa ter o SECRE. Cresce. SECRE é escola. SECRE é escola de Divinópolis, o Cresce. Materiais alimentícios que têm regras específicas e tudo, tem que ficar muito atento, porque o tempo inteiro muda, assim. Então, assim, vai começar um projeto, intere-se dele, porque nem sempre o cliente tem razão e nem sempre o cliente sabe. A gente chegou, vamos falar assim, nós estamos tem um nível de cliente que a gente tem entendido que eles têm setores específicos que entendem desses aspectos e conseguem trazer para a gente as informações necessárias. Mas mesmo assim tem uma coisinha ou outra que a gente percebe que como barriga, que a gente levanta a questão e percebe que a gente estava certo, que precisava corrigir, implementar aquele ali e tudo. Então, por exemplo, material de cosmético, todos vão para a Anvisa antes para poder ter aprovado não é só a informação que está escrita, não, é a embalagem mesmo, eles vão verificar a embalagem.
Módulo layout tem embalagem aberta. Módulo layout tem embalagem aberta com todas as informações para visualizarem. Já no caso de produtos alimentícios, não tem a necessidade de mandar para o órgão regulamentador. Porém, se não sair certo também, eles vão só falar assim aqui, joga fora e faz outro. É pior, né? Porque eu acho que a Anvisa, então, pelo menos, age melhor, porque ela te confere antes e fala assim, manda brasa, continua. O outro não, eu falo assim aqui, faltou o selim da agronomia, faltou o selim do produtor rural. Não vai poder usar, é jogar fora e tchau. Então, projetos que eu estava aqui até ontem, uma embalagem de ovos que a gente fez, né, de uma fazenda, que a gente acompanhou todo o processo e observando isso, entendendo como é que era e tudo. Então, já fizemos caixas de ovos, embalagem de ovos, embalagem de produtos alimentícios congelados, embalagem de produto alimentício de pronta entrega, produto que vai segurar o alimento, enfim, então, embalagem para açaí, que é diferente. Então, assim, de acordo com o que você vai produzir, tem regras específicas. O melhor caminho que eu acho para começar uma pesquisa dessa, para entender qual que é a regulamentação, é ver quem está no mercado. Vou começar a desenvolver uma embalagem de açaí. Opa, passa no ABC, compra 7 açaí diferentes, divide para a turma e depois vai estudar a embalagem. Que aí você vai entender o que tem nessa embalagem, por que essa tem isso, por que essa não tem. Isso é obrigatório, isso não é. Até porque parte do processo é a pesquisa, né? Entender o que é importante, como que vai ser disponibilizado na gôndola ali e tal, né? Então, existem órgãos regulamentadores para setores diferentes e é importante estar atento a eles, porque, na maior parte das vezes, vão gerar problemas de direito do consumidor, problemas de devolução do material e problemas que vão ter um desdobramento jurídico, né? Vamos lá, essa é a última pergunta. A penúltima foi da compatibilidade de arquivos, se vocês ainda passam por essas situações. Nós não passamos, assim, com frequência. Quando eu falo que não passamos com frequência, porque, assim, a gente tem um hábito de sempre conversar com o fornecedor e de ligar para ele e falar assim, aqui, como é que você trabalha? Eu trabalho assim. Cara, a gente manda do jeito que o cara quiser. Então, assim, a gente tem hoje equipamento para trabalhar em qualquer formato, a gente tem habilidade para trabalhar em qualquer formato. Se o cara precisar de um arquivo do formato para colocar na máquina de corte a laser, que é um formato específico, nem é Corel, por que acontece? Qual que é o limite? O que aconteceu com esse cara que você trabalha? Ele tem um plugin do Corel. Ele me mostrou, tanto que ele pediu para exportar numa extensão que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu falei, não, meu amigo. Aí ele pega esse plugin que ele comprou para colocar no Corel lá, exporta para a máquina de corte, e a máquina de corte só lê aquilo. É uma máquina automatizada, ela só lê aquele arquivo. Então, e o cara tem uma limitação, porque ele entende de chapa, ele entende de produção, ele entende do corte, mas ele não entende nada de computador. Então, a gente tenta sempre fazer esse meio de campo, de conversar com o cara, o que você precisa? Preciso disso? Tá, nós vamos mandar. Então, assim, a gente não passa por isso em função do jeitinho de trabalhar, da forma de trabalhar. Porque se a gente fosse rígido e falar assim, que só finaliza desse jeito, aqui ia estar passando raiva toda hora, porque tem muita gente que me manda a fonte da logomarca, eu falo assim, cara, que fonte? A fonte já foi desenhado. Né? E o cara quer, enfim, fazer algumas coisas lá. Ótimo. Divinópolis, hoje consegue atender vocês materiais especiais, acabamentos, enfim? Atende. A maioria dos trabalhos, né, até mais os mais complexos que a gente já fez, eu tento dar preferência para Divinópolis. Só quando é algum projeto muito difícil mesmo, que não consegue de jeito nenhum, que eu procuro Belo Horizonte, São Paulo, mas a maioria. Uma caixa que a gente fez por último, que era super, né, uma faca, a gente trabalhou, não existia a faca. Nós produzimos a faca aqui, fizemos uns 10 testes até encaixar tudo direitinho, aí depois eu mandei para o fornecedor e tudo foi feito aqui. Então, nós temos profissionais, fornecedores excelentes aqui em Divinópolis, que atende acabamento, atende faca, atende material, e o que eles não conseguem, eles estão super dispostos a procurar. Se eu falar, eu queria muito um acrílico de 20 milímetros, que aqui não tinha. Aí eles vão correr atrás e, em últimos casos, que a gente busca fora. Mas tem bastante. E com preço legal, assim, eu falo em relação a BH, é tranquilo mesmo assim? Eu falo porque tem um tempão, assim, que eu não faço nada. O cliente muito está querendo comparar preço mês e acha que, você me deu só Divinópolis, então eu pego um São Paulo, um BH e um Divinópolis. Está dentro do preço. E qualidade também não sai perdendo nada, não? Qualidade excelente. Qualidade excelente.
Gente, façam uma visita nas gráficas de Divinópolis, assim, é impressionante. É impressionante. O maquinário É das mesmo, gráficas Fabrício? de Divinópolis é impressionante. Eu É tô sério. assustado, assim, com É essa informação. fantástico. Que isso? Não, mas Eu vi. assustado do bem, assim, É sabe? bom, muito legal, é muito bom mesmo, assim. E tem um grande diferencial que eu acho, que é o atendimento da forma que a gente quer que atenda. Sim. Você vai para uma gráfica em São Paulo, o cara fala assim, aqui, é isso, e pronto, se não for, acabou, sabe? Por exemplo, tem gráfica em Itaúna que atende a gente para alguns clientes, o cara manda um arquivo agora, meia hora o cara tá aqui com a prova impressa na mão, fala assim, isso aí você quer? Meia hora o cara tá com a prova impressa, sai de Itaúna e vem cá. Então, assim, eu acho que valorizar o que é da cidade, valorizar os fornecedores daqui, é importante não só para ter um mercado saudável, que esse pessoal está contratando, está gerando emprego, está contratando, está mantendo dinheiro gerando na cidade. Parece, né, assim, parece bobagem o que eu estou falando, mas não é não. É o cara que quando você precisa do socorro também para resolver um negócio rápido, ele vai conseguir te entregar. O outro grande de São Paulo, para ele isso não faz diferença. Nós fazemos diferença para os fornecedores daqui. E por fazer diferença para os fornecedores daqui, eles tratam a gente bem e funcionam bem, e atendem bem, e resolvem bem, sabe? Eu falo que eu fico surpreso em relação ao equipamento, assim, porque tecnologia, produção gráfica, isso é uma coisa que chama muita atenção, assim. Sempre gostei muito de entender como é que funciona a máquina, como é que imprime aquilo ali. E tem hora que eu vejo, eu falo assim, cara, tem máquina, por exemplo, a gráfica Matiz, tinha uma impressora aqui no centro, na 21 de abril, que eu nunca tinha visto nem em Belo Horizonte, visitando o gráfico em Belo Horizonte. Máquina muito cara, equipamento muito bom mesmo. Eu sei que eles fizeram uma mudança, eu não sei, a máquina acho que voltou para o Bom Pastor agora, mas assim, com uma qualidade, com uma precisão e com o melhor que a gente tem, que é o quê? Atendimento. Eu preciso entregar um negócio rápido, prático, tá perto, o cara vai entender, eu posso ir lá e falar assim aqui, faz assim não, faz assado, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Isso faz diferença, sabe? Muito legal. Agora, quando a gente está falando de volume, de preço, aí tem gráficas fora que vão conseguir preço melhor do que as daqui. Né? Eu preciso fazer 200 mil panfletos, 200 mil impressos, personalizados. Tabloide, por exemplo, WFC, por exemplo, aí geralmente... Então, por exemplo, a gente tem um tabloide mensal que a gente roda aqui e roda em Belo Horizonte. Mas não é por causa de capacidade técnica, não nem de prazo. A gráfica aqui atenderia a gente com a qualidade que a gente precisa, no prazo que a gente precisa, só preço. Sim. Só que é um preço que o cara faz lá, cara, eu tenho a sensação que, assim, tá dando tiro no pé, porque não mantém, sabe? Então, assim, mas é um cliente ou outro. A grande maioria a gente produz aqui em Divinópolis mesmo, atende muito bem, igual ele comentou. Muito bom, muito bom. A última pergunta era dos projetos mais difíceis, mas antes eu vou colocar uma extra aqui no meio, que vocês falaram, eu acho legal. Como que é a relação hoje entre gráfica e agência, assim? Eu falo assim, que é algo que eu acho que incomoda nós que somos do mercado, assim, eu sei que existem clientes e clientes, né? Existem gráficas e gráficas, assim, mas daquela gráfica que tem ali um design, que não, se de agência não, a gente mesmo desenvolve aqui a arte para vocês e tal. Geralmente é um cliente menor, que vai rodar ali um cartão de visita, alguma coisa ali. E tinha até aquela questão de comissionamento, que não era algo muito bem resolvido assim. Hoje a relação, e aí, pegando mais o mercado aqui de Divinópolis, que vocês têm, é uma boa relação, Fabrício, Lili? As gráficas respeitam bem as agências, tratam bem as agências, veem as agências como parceiros e não como concorrentes, de alguma forma? Então, assim? Eu acho que assim, eu não posso falar a gente não pode falar ainda do mercado inteiro, não posso falar ainda das outras agências. Como com vocês, por exemplo. Se eu falar da gente, cara, não tem queixa nenhuma para poder falar dessas gráficas. Primeiro pela relação, porque nós somos muito claros com toda proposta que eu mando, eu sou claro que existe comissionamento. Então o cliente, desde o primeiro contato, ele sabe que existe isso. Todo fornecedor que atende a gente sabe que nós somos comissionados. Mas além disso, além da clareza da comunicação, a clareza das condições, né, que tudo que é combinado não sai caro, além da clareza, nós somos parceiros também. O cara não toma prejuízo sozinho, não. Então, se acontecer alguma coisa, primeiro, o índice de erro é muito pequeno quando é produzido pela agência. Então, ele tem um baixo índice de refação. Se acontece algo errado e foi nós que erramos, a gente banca. Não tem choro nem vela. Que errou, foi aqui, manda fazer e nós vamos pagar integral. É justo. E aí, quando os fornecedores começam a perceber essa clareza, essa transparência do nosso relacionamento com eles, que o nosso cliente sabe que tem comissão, que nós estamos juntos para poder entregar uma solução bem feita, que eu não vou jogar no mato, se der errado, nós vamos ajudar a resolver, ele não tem problema com isso.
Então, desse aspecto de comissionamento, é uma coisa que há muito tempo a gente superou aqui, e vou falar assim, não gera problema não, sabe? É um negócio bem resolvido, é uma coisa que funciona de forma clara, assim. Mas eu acho que esses princípios são importantes. Se a gente não fosse claro com o fornecedor, que a gente contando para ele que o cliente sabe, se tivesse escondido de alguma forma, se a gente corresse do negócio quando desse alguma zebra, de não assumir e tentar resolver junto, eu tenho certeza que ele não ia querer também ter essa postura com a gente. A outra pergunta que você fez em relação ao designer, eu acho que ela parece muito com uma pergunta que eu tive com um cliente essa semana, perguntou: Fabrício, esse negócio de Canva não atrapalha o seu negócio, não? Eu fiz de jeito nenhum, ué. A melhor coisa para mim ou para nós hoje, para qualquer mercado, para qualquer setor, vou falar assim: Ricardo, você não faz corrida, você não corre, você não faz atividade física nenhuma, etc e tal. E aí você começou a descobrir um aplicativo de treino da Nike lá, e começou a o aplicativo é gratuito, ele é legal, e começa a fazer. Você começou a criar gosto pelo aquilo. Logo que você criou gosto pelo aquilo, o que você vai querer? Você vai querer comprar um tênis melhor, você vai começar a contratar um profissional para poder fazer um negócio mais avançado, porque você está achando que sua passada ali não está legal. Isso funciona para tudo, para tudo. Então é igual falar assim: eu sou cozinheiro, mas Masterchef me atrapalha, porque todo mundo quer cozinhar em casa. Gente, não atrapalha, não, só melhora. Todos vão querer comer coisa boa. Quando eles quiserem comer coisa boa, quem que eles vão contratar? Então, fazendo um paralelo com isso, quanto mais melhores profissionais tem no mercado, fazendo coisas melhores, quanto mais acesso o cliente tem a coisas boas, quanto mais acesso o cliente tem a entender que aquele é um diferencial e que faz diferença para o negócio dele, melhor para nós. Melhor para nós, que eu falo, não é para a agência só não, é para cada um de vocês aqui. Né? Então, mercado. É um processo de catequização. Ninguém sabia que eu precisava. Aí eu fui para o Canva, eu fui na gráfica e fiz um negócio legal. Aí depois eu descobri que esse negócio legal que eu fiz na gráfica, eu fiz no Canva, meu concorrente também tinha, porque não tem exclusividade. Aí o que você quer? Você vai procurar um profissional para fazer isso. Aí você vai procurar quem? Quem formou em publicidade e propaganda, quem formou em design gráfico, quem formou em comunicação, e que vai oferecer um negócio diferente. Eu acho que, assim, é uma bobagem a gente acreditar que a gente tem concorrente no mercado, sabe? É uma bobagem. A gente tem colegas de trabalho igual a gente tem colega de escola. E tem mercado para todo mundo. Não tem... Nossa, assim... É raro o cliente que aparece aqui que, assim... Nossa, às vezes acontece aqui, recebi um contato do cliente, estou negociando, eu ligo para o fulano, que é de tal agência, que eu sei que atende dinheiro, fulano. Você está sabendo que nós estamos conversando com fulano de tal aqui e tal? Aqui. E estou sabendo, você já me avisou que está cancelando e tal. Não tem problema, sabe? E é um relacionamento muito bom, assim. Muito bom e muito respeitoso. Eu acho que, assim, não posso falar que é o mercado inteiro, mas do que é da nossa parte, assim, a gente tem contato com todos os concorrentes, com todos os fornecedores, com uma facilidade muito grande, sabe? De conversar, de trocar uma ideia. Muito bom. Vamos lá, porque o prazo já está estendendo. Ó. Quais os projetos mais difíceis que vocês lembram, assim, e que deu prazer, deu gosto, assim, de entregar, enfim? Tá, vocês estão mudos, vocês dois para mim, tá? Nós estamos na piada interna aqui, rindo primeiro. Ah, tá, ok. Desculpa. Beleza. Aqui, eu brinco que a Sara tá falando aqui, o de hoje é o mais difícil sempre, assim, porque eu acho que o maior desafio nosso é o prazo. O desafio da produção gráfica é sempre o prazo. Então, assim, o que a gente entrega e está pronto, assim, ufa, que bom que foi, né? Mas o que a gente tem para entregar no dia é sempre o mais desafiador, assim, porque envolve toda habilidade, todo conhecimento sempre, né? Mas tem coisas muito legais que a gente fez, assim, que foi tipo, muito bem diferente, assim, que você teve... vocês tiveram Tem um caso muito legal, que assim, a gente fez um cartão de aniversário e era 30 mil unidades e ele era um origami. Aí eu, beleza. E quem que vai fazer o origami? Né? Aí nós achamos uma gráfica em BH que fazia a dobradura da caixa. Porque assim, a caixa você tinha uma faca, mas o origami que ia dentro da caixa não tinha faca para isso, era o origami mesmo. Aí nós contratamos uma gráfica em BH que montou as 30 mil caixinhas com o origami dentro da mensagem, foi sucesso, deu tudo certo, entregamos, distribuiu os 30 mil cartões de aniversário e foi um negócio muito desafiador porque é o seguinte, nós não pensamos em algumas coisas. Vou te falar sobre uma coisa que nós não pensamos, que nós passamos muito aperto. Legal, o cartão vai ser assim, manda produzir uma caixinha desse tamanho aqui e tal. Aí o cara fala, Fabrício, tá tudo certo aí para fazer entrega? Tudo certo, pode entregar. Aí o cara chega com um caminhão para fazer a entrega lá. O cliente não tinha onde colocar isso. Putz, 30 mil então, caixinhas. Assim, 30 mil caixinhas. Nós tivemos que alugar uma sala para guardar os negócios para poder dispor enquanto entregava. Então foi um negócio complicado, sabe? Porque durava um ano, né? Não era um negócio para poder entregar. Legal. Então, assim, se eu falar assim...
A Sara tá dando tchau pra todo mundo aqui, pessoal. Tchau, Sara. Obrigado. Tchau, Sara. Então, assim, esse processo eu acho que foi um trabalho complicado, foi desafiador por causa disso, assim, por mais que a gente achou que pensou em tudo, numa hora lá deu uma zebrinha, né, que foi a entrega, apesar que ficou lindo, que a gente gostou, mas gerou um custo a mais do aluguel do espaço para poder colocar o material lá. Então, vou falar assim, na época, custou mais R$600 por mês para poder guardar o material. Nós tínhamos preparado para isso? Não, ficou bem mais caro. Teve uma sinalização que a gente fez um bom tempo atrás também, que foi da Francisca Imóveis, na Pernambuco, quando inaugurou a Francisca Imóveis na Pernambuco, a gente fez a sinalização de lá. Tem um bom tempinho isso, assim, eu achei que foi bem desafiador, assim, pelo que a gente propôs, que os fornecedores não sabiam como fazer, e a gente teve que falar assim, aqui, sabe essa máquina sua aqui? Faz assim, 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 vai ficar legal, vai dar certo. Não, mas não garanto, não, pode fazer, de ir pro lado, sentar do lado, esperar imprimir, testar e colocar, sabe? Então teve display com computador embutido, só a tela, que na época, vou falar assim, display touchscreen, hoje eu sei que é um negócio, não, qualquer banco que você chega tem um display touchscreen para pegar a senha, mas quando a gente fez esse projeto na Francisca Imóveis, não era um negócio tão acessível, não tinha quem fazia, então a gente tinha que projetar um totem com vazão de ar para o computador não sobrecrescer, que ficasse bonitinho, que tivesse uma saída de energia elétrica, que fosse fácil de ligar e que fosse difícil de roubar. Então, assim, e aí, quando a gente propôs o negócio, o cara falou assim, tá, mas eu preciso do sistema também. E aí nós vamos pensar na solução do sistema para poder colocar. Então, assim, envolve outras coisas. Eu achei que esses dois, para mim, foi bem interessante de fazer, sabe? Vou deixar ele falar também, porque eu empolgo, né, gente? Eu acho que o jogo que a gente está produzindo é o instrumento terapêutico, que como é para psicólogos e ele tem que ser um material bem diferente, ele ainda está em estudo de material. Então, assim, eu já testei em vários, já testei em MDF, em PVC. Então, eu estou testando materiais, ele gastou um tempo a mais para a gente entregar, ele está sendo mais desafiador em questão, porque hoje a gente tem uma facilidade, igual o Fabrício falou antes, não tinha tanta empresa, fornecedor que entregava material diferente. Então, você pensava em qualquer coisa, você não achava. Hoje você busca, tem empresa em Belo Horizonte, tem aqui, fornecedor corre atrás. Esse do jogo, por enquanto, está sendo mais desafiador. A gente está testando qual vai ser o material, porque primeiro a gente tem que fazer um protótipo e ele fica perfeito. Aí depois que a gente vai produzir em grande escala. Então, esse, por enquanto, está sendo mais desafiador. E o detalhe aí, que é importante, assim, né, é fazer um protótipo viável, né? Então, pensar no material que quando levar para grande escala, você fazer. Porque fazer um artesanal na mão é lindo, é fácil fazer. E fazer o protótipo que vai poder ser produzido em grande escala. Esse é um grupo de estudos da FMG? É um grupo de estudos de psicólogos, e eles desenvolveram um instrumento terapêutico para trabalhar, para falar sobre o luto pós-pandemia. Então, vamos falar assim, é um material que vai ser produzido, vai ser patenteado, vai ter uma produção em escala, e a gente chegou aqui eles com a ideia, vamos falar assim, nós precisamos trabalhar esses temas, como que vai ser, ao ponto de a gente produzir o cartão, o tabuleiro, caixa, como apresentar isso visualmente, porque é um assunto delicado também, não é um negócio que você coloca a trilha do conhecimento de coloridinho, bonitinho. Então, é um assunto delicado, tem que ter muito respeito. E aí, eu falo assim, a produção dele tem sido um desafio mesmo, assim, eu vou falar, e é o de hoje, né? Quando eu falo de hoje é porque a gente tá caminhando com isso há alguns dias, de testar, conversar, experimentar, e tudo isso é bem moroso, né? De testes, assim. Coisas mais práticas, igual um cartão, uma produção assim, tem coisa que é bem rapidinho, né? Faz uma prova, mandou ali, faz uma prova, chegou, mas esse tem sido bem mais difícil mesmo. Bacana demais, gente. Pessoal, já quase 8h30, já Fabrício, Lili, contam aí, fala aí das vagas que estão abertas aí na ofício, vai que a gente consegue alguém aqui, antes da gente fazer o agradecimento aí final, por favor. E depois eu vou mandar lá no grupo, tá? Que você já mandou a descrição, mas eu queria que você falasse primeiro e depois eu mando lá. Tá combinado. Pessoal, aqui na agência, a gente tem... Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, para vocês entenderem por que a gente está abrindo 2 vagas, tá? A gente tem um cuidado do estagiário ser realmente acompanhado. Quando eu falo do estagiário ser realmente acompanhado, é porque para nós a gente considera importante a formação dele aqui dentro para ter um bom profissional que possa continuar com a gente ou ter um bom profissional, um bom colega de trabalho no mercado. A gente teve ao longo do tempo, sempre teve 1 ou 2 estagiários acompanhando o processo da agência em algum setor diferente.
Por um tempo, a gente tinha um estagiário que ele entrava e passava por todos os setores. E esse modelo de estágio a gente mudou um tempo para cá, a gente começou a ter estagiários específicos para cada setor, em função dessa possibilidade de acompanhamento mais dedicada, sabe? Um exemplo do estagiário hoje, a nossa supervisora tem 8 anos que está com a gente, ela foi estagiária nossa, ela foi uma estagiária que entrou aqui, chegou aqui no 3º ou 4º período, menininha tímida, tudo, então fez um processo com a gente, acompanhou tudo. Ela não está aqui agora, ela está em casa, licença maternidade, mas ela foi nossa estagiária e a gente percebeu que isso é muito interessante para nós, no sentido de aprendizado, e também foi bom para ela, né? Assim como a gente tem várias pessoas que passaram por estágio, às vezes não ficou na empresa, mas foi para outro lugar, a gente direcionou para algum cliente. Então, tem estagiário que foi estagiário nosso e hoje está no DivCred, tem estagiário que foi cliente nosso por um período, tem estagiário que foi estagiário nosso e depois a gente mandou para a Farmax, que é um cliente nosso que a gente atende. Então, isso acontece, essa troca também, sabe? Então, a gente abriu 2 vagas de estágio que são nesse formato diferente, que eu te falei que é específico. Eu vou falar sobre cada uma de forma separada, para vocês entenderem que tem oportunidades diferentes e que podem combinar com cada um de vocês aí, né? E quem tiver alguma dúvida e quiser falar sobre essa vaga específica, pode levantar a mão, perguntar, a gente aproveita para falar sobre ela. A primeira vaga de estágio é sobre produção gráfica. É uma pessoa que vai acompanhar ali nos processos de produção gráfica, sobre tudo isso que a gente falou hoje. Recebi o currículo da Natiele, que ela tinha comentado, né, Natiele? Obrigado, inclusive, por ter participado aí. Fico feliz de ver você ativa aí, interessada. Isso, com certeza, faz diferença para a gente, assim. Essa vaga de estágio da produção gráfica, qual que é a tarefa, quais são as demandas do dia a dia? A pessoa vai acompanhar os processos de produção, vai ter relacionamento com os fornecedores, com os clientes. Ela vai acompanhar diretamente a Lili, que é uma profissional formada desde 2005 e antes de formada já trabalhou em grandes agências de Divinópolis. Então, assim, é uma oportunidade de aprendizado bem interessante. Vai construir planilha, validar orçamento, conversar com os fornecedores, apresentar, acompanhar os processos de produção, visitando os clientes no dia da instalação, acompanhar os projetos internos durante os momentos que são desenvolvidos para definir material, para definir como que vai ser feito. Então, sobre tudo isso que a gente falou hoje, esse estagiário de produção gráfica vai acompanhar. Além da vaga do estagiário... remuneração e benefícios, né, gente? Ninguém perguntou não, mas eu sei que está todo mundo querendo saber. A gente tem a bolsa de estágio, a gente não é a favor de estágio não remunerado, a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham com estágio remunerado, mas eu acho que para a gente, inclusive para a gente poder cobrar frequência, cobrar atitude, cobrar posicionamento, eu acho que tem que ter uma contrapartida. Então, os estágios são remunerados, eles são remunerados baseado no que os convênios orientam. Então, a gente tem um convênio com a Faculdade de Pitágoras e tem também um convênio de estágio com a UENG. A orientação deles é uma bolsa de estágio de R$400 para 4 horas diárias, que são 20 horas semanais, ou uma bolsa de estágio de R$600 para 6 horas 6 horas diárias ou 30 horas semanais, que é a mesma coisa, né? Além da bolsa de estágio, tem o vale transporte e um seguro de vida. E o estágio, ele é contratual, ele é registrado e ele vale para poder contar no tempo do tempo que vocês precisam de estágio aí. Além do estágio de produção gráfica, a gente tem o estágio de conteúdo, de criação de conteúdo em redes sociais. Esse estágio... o estágio de produção gráfica, gente, ele não precisa necessariamente... A pessoa não precisa estar na área de publicidade e propaganda, não. Existe a possibilidade de ele estar na área, por exemplo, de administração, marketing e outros setores. Já o estágio de comunicação, que é o estágio de redes sociais, o que a pessoa vai fazer e quais são as tarefas diárias? Ela vai acompanhar a equipe de redes sociais. Hoje nós temos 5 profissionais na área de redes sociais. Vai fazer dupla com eles na produção de conteúdo, acompanhar relatórios de cada cliente e pensar, baseado nesses relatórios, quais são os insights para poder criar coisas novas e fazer inovação. Vai acompanhar relatórios de métricas para poder ver quais, né, são esses, como que está sendo o resultado de cada cliente. E vai também trabalhar com o atendimento desses clientes, fazendo uma espécie de SAC 2.0, né, de entender o que são as demandas e tudo. Isso tudo sempre é acompanhado. Quando a pessoa da formação de jornalismo, o responsável pelo acompanhamento do jornalismo aqui é a Sara, que ela é formada em jornalismo. Quando o estagiário é de publicidade, o responsável pelo acompanhamento do processo do estágio sou eu, que sou formado em publicidade. E, além disso, tem as pessoas em cada setor que vão acompanhar
né, a tarefa do dia a dia e vai fazer isso assim. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre estágio? Tem alguém interessado que queira mandar currículo? Alguém interessado que queira mandar currículo, que queira... Levanta a mãozinha aí para a gente poder saber. Fala para o pessoal, manda para onde, Fabrício? É só mandar o e-mail para o falecom@agenciaofficio.com.br. E aí coloca o título na vaga, né? Produção gráfica ou estágio de redes sociais. Eu vou mandar lá no grupo do pessoal do WhatsApp também, de qualquer forma, que aí, né, se vocês quiserem orar depois, assim, acho que montar o currículo bonitinho, portfólio, acho que é legal. Beleza, também. combinado. E assim, a gente está com a intenção de fazer esse processo, de terminar esse processo amanhã mesmo, sabe? Já tem alguns currículos que a gente recebeu, tudo. A gente não fez uma divulgação por redes sociais, a gente só divulgou através das faculdades. Então, mandei para professores da UENG, professores do Pitágoras, e teve uma aceitação bem interessante, um volume de currículo bem legal. A gente pretende fazer esse processo seletivo e decidir amanhã, e aí a gente já combina, né, com quem foi selecionado para quando começar. Então, quem puder mandar, quanto antes mandar para a gente, melhor. Aproveita aí, viu, gente, que é uma oportunidade, assim, acho que eu já comentei com alguns de vocês, acho que todo mundo da carreira profissional aí sabe a importância que tem o estágio, a importância que tem a gente aprender, principalmente com pessoas experientes no mercado. Eu não acho, né, eu sei da importância da faculdade, mas eu sei ainda mais da importância da gente realmente aprender colocando a mão na massa. E hoje, até já aproveitando para agradecer muito, assim, a presença sua, Fabrício, sua, Liliane, assim, por disponibilizar, quinta-feira, 8h30 da noite, aqui, falando com a gente, agradecer um assunto muito que a gente mesmo. gosta demais, viu? A gente adora. E, assim, parabenizar mesmo, né? Acho que por tudo que vocês falaram aí, é muito legal a gente ver que existem profissionais e agências aqui em Divinópolis que têm esse grau de profissionalismo que vocês têm hoje, esse grau de cuidado com o cliente que vocês colocaram, eu tenho falado muito na palavra da ausência do conflito de interesses, e eu acho que isso é algo que vocês demonstram muito legal, assim, sabe? De relação com gráfica, de relação com fornecedor, de relação com cliente, de relação entre vocês mesmo, assim. A gente está num mundo onde está tudo tão assim, né? Eu acho que quando a gente consegue trabalhar num ambiente onde existe essa ausência do conflito de interesse, todo mundo sai ganhando, de verdade, a gente consegue desenvolver um trabalho. É uma pena que não deu, Fabrício, mas se Deus quiser, a gente volta às aulas em breve. Aquela vez que você levou aqueles materiais, cara, foi legal demais, assim. Pô, gente, muito material, muito legal mesmo, é muito legal mesmo, assim, que vocês já produziram e tal. Só aproveitando enquanto isso para reforçar, eu comecei como estagiária numa agência, depois eu comecei como parte de orçamento, depois atendimento, passei por criação, rede social, então assim, é bacana, porque a gente pega um pouquinho de cada setor e depois você escolhe qual que eu quero seguir, qual que eu gostei, qual que eu quero, né, trabalhar, o que eu amo fazer, então assim, acho que é bacana o estágio, sim. E vocês tendo oportunidade de trabalhar, gente, na ofício mesmo, assim, sei lá, vocês que sabem, né? Mas se eu fosse vocês... Fábio, você vai mostrar aí pra gente algumas coisas? Na verdade, eu estava comentando porque o Ricardo falou assim, tem uma caixa de material que a gente trouxe e tal, e a gente gosta demais de guardar as coisas, sabe? Assim, de material, de ter amostra, eu acho que faz diferença para o cliente perceber, e aí eu acho que respondendo a pergunta do Bruno, né, sobre isso, isso aqui, Bruno, ó, são todos esses materiais que estão aqui, são monstruários. Então a gente tem monstruário de pasta, monstruário de cartão de visita, tem monstruário de tudo. E, né, assim que a gente tiver disponibilidade de marcar, de conversar alguma coisa presencial, a gente faz uma seleção, leva para vocês verem, conversa sobre essas dúvidas, pode cobrar do Ricardo aí que a gente vai junto, tá bom? Beleza. Ô, gente, então aqui, obrigado mesmo, viu, Fabrício? Obrigado, Liliane. Acho que foi uma noite de muito aprendizado para todos nós aqui. Só agradecer mesmo. Ô, gente, que agora eu vou apelar para o emocional dos pontos, né? Vamos ligar a câmera para fazer uma fotinha, gente, todo mundo e tal. Eu sei que vocês não estão de pijama, e pode ser que vai rolar.
pode ser que vai rolar pontos extras, hein? Para quem ligar a câmera aí. De repente é uma coisa que é legal. A Natiele já ligou. Quem mais, gente? Me ajuda aí. Vamos ligar a câmera para a gente fazer uma foto legal. Lídia, muito bom também. Quem mais, gente? Vamos lá, vamos ligar. Para a gente fazer a foto para mostrar que a coisa tá. Hugo, ótimo. Quem mais, gente? Vamos. Cadê? Bruno? O Bruno nunca liga, né? Então eu vou nem cobrar. Ana, Douglas, Eduarda, Gessiane, Giovana. Vamos ligar essas câmeras, gente. Boa, Ana ligou. Quem mais? Isabela, a Lídia já ligou. Maria Luísa. Vamos, Vitória. Vamos ligar, gente, para fazer aquela foto legal para postar, né? Porque vocês sabem, né? Pô, ninguém mais vai ligar, gente. Tá cheio Ricardo, você tá de podendo carinha. narrar leilão, viu? Como é que é? Tá podendo narrar leilão do jeito que você tá Doutor, fazendo mas aí. essa é a ideia. Tipo, leilão mesmo, treinando, jogador de futebol, tal. Vamos, gente. Quem dá mais? Bom, não vai ligar mais gente, não. Então, peraí. Deixa eu fazer com a gente que tá aqui. Peraí que eu vou fazer uma selfie, tá, gente? Rapidão. Deixa eu tirar meu fone. Mais uma. Acho que rolou. Acho que ficou legal aqui. Deixa eu ver. Rolou, ué. Ficou. Deixa eu ver quem tá com a câmera ligada. Apresentem-se aí, quem tá com a câmera ligada. Hugo. Quem tá com a câmera ligada? Olá. Boa Tudo bem, noite. Hugo? Tudo bem, e vocês? Joia. Eu trabalho na área? Mais ou menos. Eu trabalho Conta um por pouquinho fora, pra gente. assim, com fotografia. Ah, que legal, ué. Bacana. Eu acho que fotografia é legal porque exige uma sensibilidade do olhar que eu acho que ela serve para sempre na vida, assim, sabe? Sim, Então, muito bom, assim, exercita bastante isso aí, que é uma coisa que, sendo profissional ou não, faz diferença pro olhar de quem trabalha com comunicação, viu? com certeza. Valeu, que bom. Obrigado por estar aí. Obrigado a Natiele, vocês. a Natiele que tá aqui de baixo? Isso, sou eu aqui. Tudo bem, Natiele? Tudo jóia. Obrigado Com pela você. participação, viu? Eu acho muito bacana, assim, esse envolvimento de lidar, isso faz muita diferença, principalmente no mercado de trabalho, porque, assim, quando a gente fala dessa habilidade de lidar com as pessoas, de conversar, né, a Lili é brava, mas já tem a carinha bacana, simpática, e ela consegue resolver o que precisa ali, sabe? O Fabrício tem algumas coisas que eu peço pro fornecedor que não consegue, não, mas a Lili consegue. Não me entrega na hora, não, pra você ver. Mulher brava. Tá vendo? E do lado aqui, quem tá com a gente? A Lídia. Oi, Lídia. Eu. Tudo Oi, Lídia, bem? Prazer. Joia. O que você achou da nossa participação aqui? Gostou? Gostei, uai, gostei. Inclusive, interrompi algumas vezes fazendo Foi perguntas, ótimo. né? Tô meio É verdade. ansiosa. Não, que bom que você perguntou. Eu acho que é muito importante ter essas perguntas mesmo para poder fluir, assim, né? A gente tira esse tempo para poder participar e fico muito feliz quando a gente percebe que tem envolvimento, que tem interesse, porque parece muito automático para a gente, talvez até para o professor, para o Ricardo, que ele está ali, que ele tem que cumprir essa função e está presente, mas faz muita diferença quando vocês ligam a câmera, faz muita diferença quando vocês fazem pergunta. A gente sente, vamos falar assim, que existem pessoas do outro lado, sabe? Na hora que o Ricardo saiu da câmera ali, eu falei assim, cadê o Ricardo, gente? Ficou só ele ali. Mas é muito bom, assim, né, que vocês perguntarem, participarem. Fico realmente muito feliz, assim. Produção gráfica é uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim. Eu comecei aos 12 anos, eu trabalhei numa gráfica e eu trabalhava com impressão offset, com aqueles maquinários gigantes, assim, máquina muito grande, né? Meu irmão tinha uma gráfica e quando passava da hora extra, para não pagar o impressor hora extra, ele me ensinou a imprimir, porque o impressor punha para rodar e ficava vigiando. Então, assim, esse processo, apesar de ter, vou falar assim, quase exploração infantil, né? Mas foi muito positivo para mim, eu sou muito feliz, assim, muito grato por ele, porque aprendi muita coisa no processo gráfico, que faz muita diferença no meu dia a dia, e fico muito feliz quando as pessoas me perguntam sobre isso, que a gente possa compartilhar, porque é uma área muito gostosa, é muito bom ver as coisas produzidas. Olha, chegou uma visita aí. Tchau, Gente. fala que você tá bem. Tchau. Oi, tchau. Gente, muito obrigado, viu? Pela participação de Obrigada, viu, vocês. gente? Pelas perguntas. Por nada. A gente que agradece. Exatamente. Nós que agradecemos por essa noite enriquecida de conteúdo. Obrigada. Valeu.
Gente, então, obrigado, Fabrício, obrigado, Liliane, obrigado mesmo, viu? Tomara que vocês consigam encontrar esses 2 bons estagiários, que eu tenho certeza que eles vão aprender demais, tendo a oportunidade de trabalhar aí com vocês. Vai sim, com Tá certeza. bom? Obrigado, Ricardo, pelo convite. Gente, Pode contar com a gente. pode deixar, conto sim. Obrigado, Falou, viu? abraço. Tchau, Grande boa abraço. noite. Tchau, obrigado. Tchau. Pessoal, como a gente passou da hora do intervalo, e eu preciso falar com vocês a respeito de fechamento de arquivo e coisas nesse sentido, vamos fazer um intervalinho de... deixa eu ver. De 10 minutinhos, pode ser? 10 minutinhos a gente volta e aí a gente acaba... Eu faço as contas aqui, mas eu acho que a gente acaba, sei lá, tipo até umas 9h30, assim a gente acaba. Não, Pode ser? combinado, então, 10 Ricardo. minutinhos? Então tá, só para a gente poder tomar uma água no banheiro, 10 minutinhos a gente volta, tá? Até. Agora, só um comentário, viu? Sim, Não é porque eu tô sim. interessada na vaga, não, mas essa noite foi show. Ah, não, mas aqui, sério Conteúdo mesmo, muito que bom. bom que você já mandou, Natiele. E aqui, nossa, se vocês puderem, gente, eu acho que seria legal demais, viu? Quem tiver interesse em trabalhar. A ofício é até bom falar, né? Porque senão fica parecendo que eu tô puxando saco, assim. Mas a ofício hoje, sério, é de longe, assim, é a agência mais bem estruturada da cidade. Então, eu acho que é uma forma muito legal que vocês têm para poder, quem tiver interesse, puder participar, eu acho que vale muito a pena, viu? Se eu fosse vocês, eu mandava o currículo lá. Vai por Não mim. é? Gente, se eu fosse vocês, não mandava, não. Deixa só o meu. Pois é, que a Natiele já está concorrendo, né? Pessoal, então tá, vou lá, daqui a pouquinho a gente volta, tá? 10 minutinhos. Em pé. Ok.